Meus irmãos, eu sou o pastor Miguel, pastor presidente da Assembleia de Deus do Campo de Auriflama, São Paulo. Eu quero concluir o assunto que nós começamos desde o começo da semana, ou a semana passada, melhor dizendo, sobre os 7 erros que Adão e Eva cometeram lá no Jardim do Éden, né? Que eu falei que o primeiro erro é que Eva estava um pouco longe de Adão quando aconteceu o diálogo com a serpente. Segundo erro, ela compartilhou com a serpente aquilo que não deveria ter compartilhado. Terceiro erro, compartilhou de coisas proibidas, que isso acontece com os cônjuges hoje, compartilha um com o outro de coisas que é proibida. Terceiro erro, não deveria estar naquele lugar. Quarto erro, a falta de diálogo fez recair o pecado sobre o velho Adão. Quinto erro, eu disse, não transfira culpas intransferíveis. Sexto erro, eu falei ontem, não reconheça o valor do outro tarde demais, ou não deixe para reconhecer tarde demais. E hoje eu quero falar o 7º erro de Adão e Eva, é que eles eram complementares, mas deveriam compreender que eram diferentes. Esse é o 4º erro. E eu quero ler na Bíblia capítulo 3 do livro de Gênesis, e o versículo de número 9, que diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? Claro que Deus sabia onde Adão estava, né? Mas ele queria que Adão confessasse, né? Onde estás? O homem lhe respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo. Ter medo de Deus? Porque estava nu e me escondi. Essa foi a resposta de Adão. Então eu quero comentar sobre que eles eram complementares, mas deveriam compreender que eram diferentes. Isso aqui, irmão, é muito interessante e é muito importante. Por quê? Porque existem alguns conflitos que surgem hoje no seio da família, no âmago da família. Por que isso acontece? Na vida de um casal. Porque não entender que eles são complementares. Eles não entendem isso, que são complementares, mas eles têm que entender que são diferentes um do outro. Agora, aqui é importante que se saibam disso, que quando você lê, por exemplo, o livro de Cantares de Salomão, você vai ver que uma diferença estupenda entre Salomão e a Sulamita. Está lá no livro de Cantares, você vai ver uma diferença muito grande. Enquanto Salomão era um homem do palácio, que vivia no palácio, a Sulamita gostava do campo. Está vendo a diferença? Está vendo a diferença? Enquanto ele gostava de estar ou vivia no palácio, né, ela gostava do campo. Ela adorava o campo. Se você observar na Bíblia a vida de Isaac e de Rebeca, também há uma diferença. Neste casal havia uma diferença. Enquanto Rebeca amava a Jacó, Isaac amava a Esaú. Está vendo aí a diferença? Enquanto Rebeca amava Isaac, Isaac amava Esaú. Se você observar na Bíblia a vida de Abigail e Nabal, a Bíblia diz que eles eram também diferentes, eram complementares. Isso é sério. A beleza, irmãos, presta atenção, a beleza da vida a dois é saber entender essa diferença. Essa é a beleza. Porque Salomão chama a Sulamita de jardim? Está lá no livro de Cantares. Ele chama ela de jardim. Tu és como um jardim fechado. Porque no jardim tem várias flores. Tem vários tipos de flores no jardim. Agora, há uma diferença de diversidade nisso.
É importante entender que na vida a dois existem temperamentos diferentes. Por exemplo, o homem às vezes é sanguíneo, a mulher é fleumática. Às vezes a mulher é melancólica, o homem é colérico, porque existem esses 4 tipos de temperamento. Ou você é sanguíneo, ou você é fleumático, ou você é melancólico, ou você é colérico. E o temperamento do ser humano, nem Deus muda. Entenda isso. A ciência diz que quando nós nascemos, nós trouxemos 20% do nosso temperamento. E 80% nós herdamos dos nossos pais. Um temperamento, ele pode ser controlado, mas mudar é impossível. Nem Deus muda. Deus não mudou o temperamento de nenhum dos seus discípulos. Alguns controlava. Pedro era colérico, continuou colérico, morreu colérico. E Jesus não mudou. Agora veja bem, nem Deus muda. Nós podemos controlar. Então, é comum, numa vida a dois, um gostar de uma coisa e o outro gostar de outra. Isso é normal, irmão. Por exemplo, tem casal que diz assim, eu não gosto de comer feijão preto. Aí a mulher diz, mas eu gosto. Então ele tem que respeitar o gosto dela. Tem um que gosta de uma coisa, o outro não gosta. O que você não pode é forçar o seu cônjuge gostar de uma coisa só porque você gosta. Você tem que aceitar a pessoa como a pessoa é, e não como você gostaria que ela fosse. É isso que precisa entender. Então isso é normal. Por exemplo, uns gostam de passear, outros já não gostam. Tem homem que gosta de viver passeando, mas tem a mulher que gosta de viver em casa. O que não pode é ele forçar ela a querer ir passear se ela não gosta. Aquilo não é dela. Nós somos diferentes, embora nós sejamos complementares. Então entenda essa diferença. Entenda esta diferença. Por que, por exemplo, o arco-íris, que é tão bonito e tem várias cores, tá vendo? O arco-íris é bonito, mas ele tem várias cores. Por quê? Isso é porque é necessário. É necessário entender, irmão, essas diferenças, para que a vida a dois não vá a pique, para que a vida a dois não seja dizimada, para que a vida a dois não afunde, não naufrague, não seja suplantada, não seja desmoronada. É importantíssimo entender essas diferenças, senão a vida a dois está fadada ao fracasso, está fadada à queda, está fadada à destruição. Pense nisso, isso é sério. Então, eles eram complementares, mas deveriam compreender que eram diferentes. Deus abençoe. Hoje eu terminei esse assunto sobre os 7 erros que Adão e Eva cometeram lá no Jardim do Éden. Talvez amanhã, não sei, traremos outros ensinos. Enquanto os nossos cultos estiverem sendo proibidos de cultuarmos a Deus na igreja, eu todos os dias trarei uma mensagem da parte de Deus para os vossos corações. Fiquem todos na paz. Eu sou o pastor Miguel, presidente da Assembleia de Deus de Auriflama, e um abraço a todos. Tenham todos uma boa tarde e uma boa noite também. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado.